Olá, pessoal. Olá. Você sabe o que é ter uma postura adulta no relacionamento? Uma coisa que a gente sempre fala, né? Sair da criança, ser adulto. Mas como é que funciona isso na prática? O que significa eu estou numa postura adulta no relacionamento? E quais são os sinais quando a gente deixou essa criança carente, desejante, exigente, birrenta dominar? Confere com a gente aqui nesse vídeo. Continua? A primeira coisa que eu acho importante é a gente não se culpar, né? Nós temos um lugar emocional, alguns mais, outros menos feridos, nós temos condicionamentos que a gente aprende desde criança e isso é normal. Então a nossa forma de relacionar vai ser influenciada por aquilo que nós vivemos como crianças, pelas nossas dores, pelas nossas capacidades, nossas defesas, e também por aquilo que a gente viu dos nossos pais, avós, pessoas próximas, como eles se relacionavam. A gente acaba adotando esse padrão. Então a primeira coisa, talvez, de postura adulta, seja observar que em vários momentos eu estou carente, exigindo, por exemplo, algo da outra pessoa que não é da responsabilidade da outra pessoa, né? Então muitas das questões que falamos de criança ferida tem a ver quando a gente projeta na outra pessoa, o pai ou a mãe, e espera colo, espera segurança, espera apoio, espera motivação, proteção, nutrição, seja lá aquilo que for, que talvez você tenha sentido falta na sua relação com seu pai e mãe. Então a primeira coisa, adulto percebe essa carência. Eu tenho essa carência, ok, mas eu percebo e aos poucos eu já começo a me distanciar dessas projeções e dessa tentativa de prender o outro através da minha dor. Então tem um lugar, né, de reconhecimento, autocompaixão. Sim, eu tenho as minhas questões difíceis, eu tenho as minhas lacunas, aquilo que eu transfiro, e vem junto aí um segundo atributo que eu acho muito importante, que é a autorresponsabilidade. Porque elas estão quase Romeu e Julieta aqui, é casadinho mesmo, né? Se eu reconheço que sim, tenho carências, né? Falo de lugares ainda infantilizados quando pegam em pontos onde eu tenho traumas, onde eu tenho carências mais profundas, onde ainda existem algumas feridas que não estão completamente bem resolvidas, mas a maneira como eu gerencio isso faz toda a diferença. Porque se eu vejo no parceiro, na parceira, o salvador que vai me tirar desse lugar, a mãe que vai poder ter a tolerância infinita do universo quando eu estou birrenta, quando eu estou chata, quando eu estou exigente, ou o pai que vai poder trazer todo o limite, todo o posicionamento que me dá continente e segurança, eu estou deixando de ver quem está aqui do lado. Então eu estou transferindo um processo pessoal, anterior, familiar, para dentro de uma relação de casal. E nesse aspecto é que muitas temáticas embolam, porque se um traz a questão, o outro vai esbarrar também nas suas referências, nos seus padrões familiares. E muitas vezes isso vai ganhando uma dimensão quase como um novelo de lã, né? Tem uma hora que a gente percebe onde que a gente se perdeu como casal, onde você se tornou minha mãe, onde você se tornou esse guru, esse sábio, esse professor, e eu fui ficando pequenininha. Nós saímos de um lugar de sim, aprendizes iguais, nós temos aqui uma história nova em construção. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, significa não vou precisar saber tudo, porque a gente não sabe tudo, né? E nós dois, como terapeutas, temos como casal também os nossos desafios, né? Então, tem coisas que puxa, eu não tô sabendo lidar com isso, mas tá tudo bem não saber, porque daí eu vou em busca dos meus processos, né? Vou atrás de uma terapia, vou fazer uma imersão, vou estudar um pouco mais esse comportamento, o que tem aqui nessa origem, mas posiciono isso dentro da relação. Isso aqui que eu te falei, sinto muito, mas realmente é uma coisa minha, assim, né? Você não tem nada a ver com isso. Ou
desculpa, fui exagerada, invadi o teu espaço, me coloquei como mãe ou sabe tudo aqui na relação. Então é mais fácil a gente corrigir essas derrapadas, como eu gosto de dizer, quando a gente está mais atento e mais consciente. Só que para isso a gente precisa cultivar a presença o tempo todo. Fazer práticas de meditação, estar se observando atentamente e não se perder nesse turbilhão do fazer, fazer, fazer. A gente precisa de conexão interna o tempo todo. E com a autorresponsabilidade não quer dizer então que vocês vão viver mundos paralelos, né? Então, eu tenho meus problemas, ela tem os delas, e aí então não precisa de relação. Sim. Né? O adulto, ele fala, ele expressa. Então uma criança, ela exige, ou ela até acha que não tem o direito de pedir, né? Então quando a gente fala, eu estou precisando disso, né? Eu sinto uma falta, por exemplo, na sexualidade, de a gente ter uma constância maior, ou de ter um tipo de relação diferente, ou por exemplo, de ter mais liberdade, eu preciso mais tempos individuais, ou ao contrário, eu preciso ter a sua presença, eu preciso ter a sua colaboração. E um adulto, ele vai ouvir as coisas não como uma reclamação, mas como uma necessidade. Então a gente precisa ter muito essa consciência, porque o tempo todo vai estar batendo a criança dentro de nós, que se sente rejeitada, se sente cobrada, se sente culpada, e o adulto que tem suas necessidades e entende que o outro lado também tem suas necessidades. Então a gente vai ter que aprender a dialogar, né? Vamos dizer, na comunicação da criança com os adultos, com pai, com mãe, a criança tem que obedecer, né? Um manda, outro obedece. No diálogo entre dois adultos, existe pontos de vista diferentes, e daí vão ter acordos, né? Os adultos fazem acordos. Então, como podemos melhorar? E aí a grande chave, eu acho, é entender que quando a gente vai fazer um movimento de mudança, não é exatamente para agradar o outro, ou desagradar, ou agradar a si, mas é para que ambos e a relação cresça, né? Então nós fazemos movimentos em direção ao crescimento do casal, o crescimento em geral, né? Seja sexual, financeiro, emocional, social, tanto faz. Então não existe competição, os adultos trabalham juntos numa única direção. E aí como é que a gente lida com não? Porque é o lugar do limite, é o lugar, sim, tem uma demanda aqui, mas eu também como adulto vou necessariamente ter que gerenciar as minhas frustrações, porque a criança é o lugar que ela mais teme, né? Ela aí fica brava, ela entra no vitimismo, naquela mágoa profunda, responsabiliza a outra pessoa pela a sua questão interna, né, por essa mágoa, por essa tristeza, por essa decepção, e o adulto dentro de nós compreende. Isso aqui é um outro universo e eu tenho o meu universo. A gente está coexistindo aqui, mas a pessoa que está comigo não está aqui para me satisfazer, e eu tampouco vou conseguir satisfazer tudo do outro lado. Então a frustração vai coexistir entre nós. A gente vai se alternando em lugares que a gente vai estar bem equilibrado, ambos satisfeitos, e são aquelas fases onde a relação está muito gostosa, muito forte, frutífera, mas também vamos ter os nossos momentos de estranhamento, de águas paradas, sabe, aquela coisa meio monótona, às vezes de estranhamento, e tudo isso faz parte. Então o adulto dentro de nós é essa capacidade mais consciente de entender, não é o fim do mundo e não é sobre mim. Ele está a fim de ficar sozinho, ou eu precisei ser mais dura naquele momento porque eu estava realmente lidando com uma questão de uma necessidade de me posicionar. Então não é porque eu falei num tom de voz mais assim que eu estou atacando essa pessoa. Isso tudo vai fazer parte desse diálogo, né? O diálogo não são sempre só conversas amistosas. Às vezes o diálogo ele é também conversa difícil. Ele vai precisar desse posicionamento, de novo chamando essa consciência. Nós estamos aqui juntos.
Sim, mas eu estou cuidando conscientemente do meu espaço e dos meus erros e imperfeições, porque eu erro a mão e ele também erra, e todos os casais vão precisar fazer esse lugar do auto-reconhecimento. É um aprendiz, continuamente passando por provas, por lugares que nós fluímos bem, mais fácil, entrosados, mas também nós vamos passar por perrengues, como se diz, né? Com certeza, né? Eu acho que talvez mais um aspecto que eu queria realçar, além da questão do diálogo, é vocês conseguem pensar num caminho comum? Porque a criança ela quer o prazer instantâneo, né? Eu quero o meu sorvete agora, eu quero o meu brigadeiro agora, eu quero o parque de diversões agora, e se eu não tiver eu choro, né? Ou eu bato o pé. Então o casal ele precisa ter algum caminho. Para onde vamos? Vamos comprar uma casa, vamos tentar ter filhos, vamos mudar de cidade, vamos crescer o patrimônio, vamos buscar uma vida mais livre, vamos apoiar o desenvolvimento profissional um do outro, vamos mudar, enfim, em alguma forma. Tem que ter um caminho, porque a criança ela não pensa nisso. E quando vocês apontam um caminho, que não significa que não vai mudar, os dois trabalham nessa direção. É uma soma, né? Vocês conseguem ter esse tipo de olhar, né? Porque perceba, né? Talvez dentro de nós ainda tem aquele sonho encantado de encontrar uma pessoa e pronto, né? E a gente sabe, a vida não é essa é a vida da criança, né? A gente ainda está muito condicionado com essa ideia de príncipe encantado, né? Contos de fada. E a construção do caminho. Então talvez esse seja um lugar muito adulto que vocês podem exercitar. E talvez um outro lugar é ao mesmo tempo ter presença. Porque apesar da gente ter um sonho comum, as coisas demoram, de repente eu fico doente, daí o pai falece, daí você perde o emprego, né? A vida muitas coisas no caminho. Então, e a presença, apesar do sonho comum, como que a gente está vivendo o dia a dia? Estamos nos apoiando, a gente consegue entender as fases, às vezes difíceis, de uma pessoa ou de outra, a sua própria, do próprio relacionamento, né? Do próprio relacionamento, e continuamos sabendo que estamos juntos nisso. Isso é muito adulto. Então falamos aqui, né, sobre lucidez, falamos sobre autorresponsabilidade, falamos por essa compaixão, a gente não está pronto o tempo todo, a gente está aprendendo juntos, falamos sobre a importância do diálogo, falamos desse diálogo de questões que posicionamos nossos limites, as nossas imperfeições vão caber dentro dessa dinâmica de construir uma intimidade. Falamos de saber viver os altos e baixos da relação, né? Ter essa capacidade de administrar as frustrações, mas também de cuidar, né? Eu acho que esse aspecto do cuidar do nós, do cuidar dos nossos projetos e prioridades como casal é também um lugar super adulto dentro da relação. E a gente não pode esquecer de uma coisa importante, né? O adulto também sustenta o prazer. A criança vai muito para esse lugar do imediato, é a gratificação. Ai, pronto, acabou. Né? E ela sobe e desce, né? E ela quer sempre mais estímulo, né? O bonito é que o adulto, ele vê a construção, né? Ele se deslumbra ao longo do caminho. Não é só chegar no final da trilha e tomar o banho de cachoeira, mas é vivenciar toda a beleza, né? Da árvore, do passarinho, do silêncio, do próprio cansaço, do corpo respondendo, tudo faz parte. Então, acho que esse também é um ponto importante. Tem mais algo que você queira adicionar? Eu acho que não, já tem tanta coisa, né? Mas perceba o quanto que desconstrói essa ideia da relação perfeita. Não existe relação perfeita, existe o viver, né? E viver em presença, viver projetando, viver trocando, onde faz parte também os altos e baixos, os momentos de raiva, os momentos de aproximação, de afastamento, onde isso não quer dizer que perdeu-se o amor, pelo contrário, esse é o real amor que a gente acredita, sim, o amor do adulto, não o amor da criança que precisa, como a Lu disse, uma satisfação imediata de um prazer. E a gente acredita nisso, a gente confia que estamos incentivando vocês, né, a seguir esse caminho possível, estamos aprendendo a nos relacionar, então até hoje eu acho que a humanidade tem muita distorção em relação ao que é se relacionar, uma boa relação,
E a gente continua aqui ofertando esses conteúdos, acreditando que sim, o amor pode dar certo, mas nesse sentido adulto. Até breve, então. Comente como chega essa reflexão sobre o adulto e o lugar maduro que sustenta uma relação, um vínculo construtivo. Até breve.